Mas quem armou esse imbróglio todo para você, nessas pesquisas, ser relegado a segundo ou terceiro plano, sei lá? Bom, daí nós temos... Foi o deputado Jailson? Ele é o grande líder? Ninguém nega, e todo mundo sabe, né? Ninguém é bobo, ninguém é cego, né? Ninguém é cego, ninguém é bobo. Isso. Ninguém é bobo, ninguém é cego, ninguém é cego, ninguém é bobo. É isso aí. Que sabe que, na verdade, dentro do PT de Rio do Sul e em algumas instâncias do PT do Alto Vale, ele manda e faz como quer, né? Você quer dizer, dá de relha, é isso que você quer dizer? Não, no bom sentido? No bom sentido, né? Porque, a chibata. O negócio vai e tal, e pressiona daqui, dali, ele é a liderança, ele tem o dinheiro, ele tem não sei o quê. Então eu quero crer que isso... Olha só, Nery, porque para mim ele diz assim, não, tu és o meu candidato. Aí ele tem todo o diretório na mão, ele tem uma série de funcionários do mandato dele. E eu não sou candidato de ninguém, então alguma coisa errada tem ali, né, Nery? Você foi fritado, em suma. Eu acho que é isso, né? E aí você saiu fora. Havia um outro interesse. Então eu entendi que é o seguinte, poxa, vem cá, para mim ainda, política se faz com altruísmo, se faz com lealdade, se faz com um projeto, com um sonho, com perspectiva. E olho no olho, né? E olho no olho, né? Nós temos... No fio do bigode, como dizia o Chavinho, no fio do bigode. Dentro do PT se usa a palavra companheiro, né? Companheiro é companheiro, né? E companheiro não deixa o outro na trincheira, certo? Companheiro não larga o outro no caminho. É mais ou menos o que aconteceu com os mensaleiros lá, que os companheiros estão sendo absorvidos e botando dinheiro para pagar as contas das condenações. Eu não sei como é que... Eu tô desfiliado, eu não sei como é que é. Mas assim, se tu for olhar assim, até por esse lado, é um gesto nobre, não deixa o... Mas não é isso exatamente que eu quero me referir. É o foco do assunto, O que eu me refiro é que aqui, ó, que poderia ter sido... A tratativa comigo deveria ter sido diferente. Vamos olhar no olho. Toiçô, olha, acho que não é o teu momento, o partido A ou B está pensando diferente. E nunca houve essa conversa, né? O que vieram? Vieram com uma pesquisa para mim e quiseram me mostrar que naquela pesquisa eu não era o candidato. Aí eu perguntei para o sujeito que me apresentou a pesquisa, que na época era o presidente do partido. Quem era o presidente do partido? O Tarcísio? O Tarcísio, né? O Tarcísio veio me apresentar a pesquisa, e o Tarcísio disse assim, tá aqui, tu vê que, porra, o Jean hoje tá... Tá, Tarcísio, mas peraí, como é que eu fui lá na Valada São Paulo? Ah, não, lá nós não pesquisamos. Ah, tá. E na Serra Tabuão, como é que eu fui? Não pesquisamos. Não deu para chegar, lá. Tá muito molhado? Tal. Mas tu tem muita rejeição. A estrada estava esburacada. Tu tem muita rejeição. Eu digo, tá bom, qual é que é a minha rejeição? Não, também não pesquisamos. Eu digo, tá, então assim, ou esta pesquisa é uma bosta, né? Isso é muito mal feita, ou essa pesquisa foi feita com a intenção de me fritar. Tarcísio, neste momento, nesse exato instante, eu ponho um ponto final na minha relação com o PT de Rio do Sul. Né? Então, eu não quero mais, neste momento, conversa... E me desfiliei. Saí, me afastei, não participei mais do processo. Não apoiasse aquela coligação de Gariba e Jean Delis, que era o seu companheiro. Eu me mantive neutro, Nery, assim, e vou te dizer uma coisa, eu anulei meu voto. Pela primeira vez na vida, eu sempre fui uma pessoa que, eu sempre defendi de que você deve votar... Você tinha coragem de votar na direita, mas não podia votar em quem... Eu não podia votar no Milton, porque assim, eu tinha sido oposição dele e como funcionário público eu estava 4 anos na geladeira. Não era votar no Milton, né? Na verdade, era votar no... Para tu ver como é que é. Se eu estou dizendo aqui que é votar no Milton, para tu ver como é que era a coisa. Então, na verdade, aquela eleição de Rio do Sul, ela não foi uma disputa de projetos, foi uma eleição de raiva, de rancor, de mágoa, né? De um grupo querendo derrubar o outro. Foi isso que aconteceu, né? Aqueles que haviam sido preteridos pelo Milton, aqueles que não tinham vaga. Acho que também foi um erro no... O Gariba era vice-prefeito coligado com o PSD, né? Ex-DEM, ex-PFL. Também foi preterido mais ou menos assim, que depois acabou absorvendo todos os partidos, inclusive o PT. Você acha que o Gariba também foi fritado daquele lado? Mas o Gariba conseguiu, né? Ele conseguiu se articular de tal maneira... trazer os partidos. E é o prefeito. Hoje ele é o prefeito, né? Quer dizer, foi a maior langa de Rio do Sul, que deu 3 mil e poucos votos. Né? Para tu ver como é que é o negócio. Isso é uma chibatada, vamos dizer assim. Mas não é claro isso, Nery, assim, ó, não foi uma disputa de projeto político, não foi uma disputa de vamos fazer por Rio do Sul, embora, claro, cada um tem seus sonhos, tem seus projetos, suas ideias. Mais vaidades e... então foi isso, mostrar né? Força... Então, naquele momento lá, naquela conversa com o Tarcísio, eu entendi que havia acabado o meu ciclo
vínculo dentro do partido, porque se nós usamos a palavra companheiro, o trato tem que ser diferente. Se nós estamos querendo construir uma sociedade diferente, fazer política de outra forma, não é assim. Estimado, tem duas perguntinhas, nosso tempo está indo, mas eu sou obrigado a fazer. O fato, o Jean Delis ter sido preterido com seu gabinete dentro da estrutura da prefeitura, que o vice-prefeito ele está na função para substituir o impedimento do prefeito. Vice-prefeito é um cargo de expectativa, exatamente. Tem que ter claro isso. Mas foi aberto um gabinete, e foi dito em campanha, e depois houve uns embrólios, uns conflitos, e o Gariba pediu o afastamento e a retirada desse gabinete. O PT, segundo as informações do próprio prefeito Gariba, dos próprios membros do PT, inclusive do vereador Mário, me falou e não pediu segredo, que foi feita uma reunião com o prefeito e foi avalizada realmente a retirada do gabinete do Jean. O Jean, nesse momento, também tem sido fritado, então, pela cúpula do PT? Eu acredito que sim, né? Porque assim, eu não tenho mais tido muito contato, e o que eu vou dizer agora é daquilo que eu ouço do Mário, que eu ouço do outro, que me dizem tal, né? Que a relação do Jean com o PT, e posso aqui estar até dizendo uma mentira, mas a informação que eu tenho é essa, né? Que a relação do Jean com o deputado Jailson, que a relação do Jean com o PT não é muito boa. Vamos dizer assim, o PT naquele momento, na minha avaliação, abandonou também um companheiro na trincheira. Quer dizer, eu quero medo da crer. sombra, isso? Medo da sombra? Primeiro é uma questão Gariba e Jean, né? Sim. Me dá a impressão de que o Jean, de fato, avançou um pouco. o sinal, além daquilo. Quer Talvez dizer, quis ser o prefeito não no momento certo. Isso, vamos lá, né? Pô, nós temos que respeitar essas instâncias. Quer dizer, o prefeito é o Gariba, o prefeito é o prefeito. Eu estou aqui para ajudar. Se eu não puder ajudar, que eu não atrapalhe. Mas daí o falecido Rodrigo Guetti, né, dizia assim, quando a gente vai compor uma chapa de prefeito, não dá para tu botar um vice que queira ser prefeito, porque senão ele não vai ajudar. Não vai ajudar. Ele vai trabalhar. E ali era isso. Isso eu disse pro Jean em dezembro lá, né? Então, quer dizer, tem este comportamento do Jean que eu quero crer que não foi o apropriado para a situação. Quer dizer, tinha que ter ido com um pouquinho mais de calma, um pouquinho mais de paciência. Ele teria um momento dele dentro do governo. Acho que ele se precipitou um pouco. Mas, por outro lado, eu acho que faltou a lealdade e o companheirismo do PT, porque aquele momento ali, o PT deveria ter se retirado em solidariedade. Peraí, ou nós continuamos com o Jean, ou saímos todos. Eu não sei qual foi o interesse, não foi qual a traquitana que fizeram ali por trás, né? Há muitos anos atrás a gente conversou aqui sobre um assunto que eu sou obrigado a voltar hoje, porque quando a gente percebe que você, depois de muitos anos, percebeu que a convivência com o Jailson ficou inviável politicamente falando, claro. Né? Aquele episódio de dezembro de 2003, aquele caso da prisão do vereador Wilson Douzan, foi um circo montado, então? Neri, pô, vamos lá, agora tu me pegas assim de surpresa aqui pra gente Mas assim, ó, eu lembro que na época, quando havia toda essa conversa, o Wilson queria negociar alguma coisa com o Jailson. O Wilson queria negociar, ele pedia alguma coisa, eu não sei exatamente o que, nem como é que era. Eu lembro que o Jailson reclamou para mim algumas vezes, pô, nós queríamos fazer a presidência, mas o Wilson... Quer dizer, o Wilson já tinha sido eleito pelo PT na legislatura anterior e tinha mudado para o PMDB. Não sei se você lembra disso. 3 meses de governo, ele mudou de partido. Segundo o PT, que eu ainda não era integrante do PT naquele momento, ali havia sido uma traição. Tal. E aí o que o Jailson me dizia, então, neste momento que tu fala 2003... Dezembro de 2003. Dezembro de 2003, que era para a questão da presidência da Câmara de Vereadores. Né? Eu até disse para o Jailson, digo, Jailson, por que tu não filma esse negócio? E depois tu mostra para ele, né? E o Jailson, quer dizer, não sei se foi pela minha sugestão ou não, mas acabou filmando, acabou fazendo estudo, entregando para o Jornal Nacional, fazendo todo aquele oba-oba, e depois o julgamento acabou ainda absolvendo o Wilson, acabou, né? Por isso que eu perguntei se foi um circo montado, porque lá na frente o Wilson foi absolvido. Eu lembro que na época o Jailson reclamava, o Chavinho reclamavam, que o Wilson estava querendo negociar, que queria muita coisa. Eu não sei se... Não posso te dizer que era dinheiro. Eu quero crer que esta negociação era uma negociação mais... o asfalto lá da Valada São Paulo, mais aquilo, não sei o quê. Em troca de algumas obras. A presidência da Câmara, ela dá um pouco mais de salário, dá mais, acho que é 50% a mais de salário. Essas coisas aí, né?
E aí cada um sabe onde o seu sapato aperta. Né? Estimado, infelizmente o tempo foi. Como passa rápido, né, Passa Neri? rápido, né? Papo é Eu bom, falei vai bem. pra você, passa espero muito espero que rápido. quem está assistindo goste dessa conversa. Você também, abre né? o presente e eu só quero que você responda com uma perguntinha que eu vou ir abrindo o presente. Posso abrir o presente? Se a política deu tanto nojo, como diz Oswaldo Guerme, que foi vereador, que dá vontade de vomitar. O Oswaldo Guerme, um dia lá no Brasil, ele olhou para mim e ele disse assim, ô Tonso, eu acho que eu estava lá no segundo mandato, ô Tonso, o que te sobrou da política? Eu digo, cara, não me sobrou nada, me sobrou amigos, me sobrou uma vivência, me sobrou uma vida, me sobrou experiência e tal, mas dinheiro não. Ele disse, eu sobrei um apartamento na praia. Eu, Neri, assim, ó... Sobre saber o salário de vereador, né? Assim, ó, para mim não sobrou, vamos dizer assim, não era essa a ambição, não era essa a perspectiva. A minha ideia de política sempre foi poder prestar alguma contribuição para a sociedade. A escolha da minha profissão foi pensando nisso, todas as opções de vida que eu tive foi pensando nisso, e poder fazer algo de bom, deixar um bom legado, né? Então, eu acho que eu tive muita coisa boa nesta vida política, fiz muitas boas amizades, infelizmente perdi algumas amizades, tive prejuízo em alguns relacionamentos, tive bastante prejuízo financeiro, né? Eu sou aquela saveirinha, Neri, né? Eu andei 18 anos com aquela saveirinha, amigo, né? Entendeu? Então, assim, até porque eu também não Você sou... parece o Maroca com aquele carro de táxi Até porque eu dele. também não sou ambicioso por questão de dinheiro, de nada disso. Eu assim, ó, eu espero, né, que um dia as pessoas, não por vaidade, não por nada disso, mas que as pessoas enxerguem assim, pô, tá aí um sujeito que passou, que cumpriu bem. Eu tenho muita satisfação, muito orgulho dos mandatos que eu cumpri, acho que sempre cumpri com lisura, com retidão. Posso ter cometido falhas e devo com certeza ter cometido falhas, mas eu penso que essas falhas foram, às vezes, por alguma motivação, no afã de querer fazer bem feito. Mas tenho consciência tranquila de ter cumprido os mandatos com honradez, dentro dos princípios que são, de fato, de ética e da decência. Então, eu tive ganhos e tive perdas com a política. E como é que... Aí, ó, como é que é isso, né? Também, né? O Rubens, né? O Rubens não é fraco, o genro do Dolph, né? Ele não é fraco, já estamos estampados na caneca, né? Ele, muito obrigado, né? Mais uma vez, obrigado pelo espaço, pela oportunidade de, mais uma vez, a gente estar aqui e falar um pouco. Pensei que tu ia me perguntar dos Alevinos também, dessa história que também me incomodou durante muito tempo. Né? O próprio deputado Jailson te colocou num gabinete e incomoda até hoje? Me incomoda até hoje, a gente responde essas ações, essas coisas, mas eu sei que a justiça tarda, mas não falha. Sei que as coisas tudo vão dar certo no final, né, Neri? Então acho que eu sou um cara abençoado, tenho a graça de viver hoje muito bem com a minha família, sem assim esse peso, essa responsabilidade. Estou aí com 49 anos, tenho dito que hoje eu falo aquilo que vale a pena ser dito, não preciso medir. Claro que a gente mede as palavras pela questão do respeito, pela questão da educação, tal, né, Neri? Mas hoje a gente pode falar o que pensa com liberdade, né? Então, estou vivendo uma fase muito boa da minha vida, né? E estamos aí. Obrigado, estimado. Obrigado a você que também. Deus te proteja toda a tua família, que a gente conhece, e você merece. Você é um cara... Com certeza. Você é um cara de coisas boas. Vamos adiante, né? Até o próximo sábado. RBA TV. É daqui, é pra você.